Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o sistema endócrino, são as aulas 25 e 26 do seu Hexa 4. Eu vou partir essa aula em vários pequenos temas e aí facilita para vocês irem buscando aquilo que vocês querem. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre a hipófise, tá bom? Antes a gente precisa saber umas coisinhas aqui, ó. Então, primeira coisa, o que é uma glândula, né? Que tipos de glândulas nós temos no corpo? As glândulas endócrinas, endo, dentro, crina, glândula. Então, glândula endócrina são as glândulas que eliminam suas secreções no sangue. Então, o dentro é o sangue, tá? Essa é a referência. As glândulas exócrinas, exo, fora. Então, elas vão eliminar as secreções fora do sangue. Como assim fora do sangue? Então, por exemplo, sua glândula lacrimal libera a secreção dela, que é a lágrima, no seu olho, não no sangue. A sua glândula salivar libera a saliva, que é a secreção dela, na sua boca, não no sangue. A sua glândula sudorípara libera a secreção na pele e não no sangue. Então, são glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas, já vou mostrar para vocês quem são. O pâncreas é a nossa única glândula mista, porque ele tem uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina do pâncreas você já conhece, que a gente estudou lá na digestão. O pâncreas produz o suco pancreático e ele joga o suco pancreático no duodeno, no intestino delgado, portanto fora do sangue, função exócrina. E quando ele produz a insulina e o glucagon, que são hormônios que você já deve ter ouvido falar, ele está usando a porção endócrina, por isso uma glândula mista. Tá, o que interessa para nós hoje, pessoal, são as glândulas endócrinas, portanto, aquelas que eliminam suas secreções no sangue. As secreções das glândulas endócrinas são os hormônios, tá? E o que é um hormônio? Hormônio, primeira coisa, é uma substância necessária em pequenas quantidades e ele é produzido em um lugar do corpo, em um local, mas age em outro. Esse outro é o órgão-alvo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aqui você tem uma glândula endócrina, tá? Aqui os capilares sanguíneos que passam dentro da glândula e as bolinhas verdes representam o hormônio. Então, ao passar pela glândula, os capilares captam esses hormônios e levam para o corpo. Aqui a gente tem uma célula secretora, então seria a célula de uma glândula qualquer no seu corpo, liberando o hormônio, que são essas bolinhas aqui rosas, né? Liberou aqui no sangue. Aí, o sangue vai circular pelo corpo todo. E como é que o hormônio sabe onde ele tem que agir? O local onde ele tem que agir a gente chama de órgão-alvo, tá? Então, se você notar, essa bolinha vai encaixar nesse receptor aqui, ó. Então, essa célula é alvo desse hormônio. Esse receptor aqui, ó, não é o encaixe para a bolinha. Então, esta célula não vai responder à presença desse hormônio. Então, o hormônio ele vai funcionar só na célula-alvo. Então, a gente vai, por exemplo, ó, olha aqui esse exemplo, né? Esse exemplo já é para eu explicar para vocês mecanismos de feedback ou retroalimentação, mas já serve para a gente entender a história do alvo. Na sua cabeça, você tem a hipófise lá na base do crânio, a gente já vai falar sobre ela também. E ela produz um monte de hormônios diferentes. Alguns desses hormônios vão estimular as gônadas, ou seja, ovários e testículos, a produzir os seus hormônios sexuais. Tem hormônio aqui que vai estimular o seu crescimento, portanto vai agir em vários tecidos do seu corpo. Tem hormônio que vai estimular a tireoide, que fica aqui no seu pescoço. E como é que o hormônio sabe se ele tem que agir nas gônadas, no corpo inteiro, na tireoide? Porque cada um desses órgãos-alvo tem receptores para aquele hormônio específico. Então aqui, ó, a hipófise libera um hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. TSH, hormônio estimulante da tireoide, que vai estimular a tireoide a produzir hormônios T3, T4, tá? Então, esse hormônio, ele é estimulante de uma outra glândula. Então, o órgão-alvo desse hormônio é a tireoide. Esse hormônio vai circular pelo corpo todo. Ele não vai conseguir encaixar em células de nenhum tecido, nenhum órgão, a não ser da tireoide. Aqui ele consegue encaixar. E estimula a tireoide a produzir hormônios T3, T4. Esses hormônios aqui, eles aceleram o metabolismo. Quanto mais hormônio T3, T4 tiver, mais intenso é o metabolismo do indivíduo. Só que o nosso metabolismo tem que estar num intervalo, né? Então imagina um intervalo máximo e mínimo. Os hormônios eles têm que oscilar entre esse máximo e mínimo.
Então, quando o TSH fica estimulando a tireoide a produzir hormônio, vai aumentando, 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 e quando começa a chegar perto do máximo, já tem demais. Não adianta continuar estimulando. Então, os próprios hormônios T3 e T4 que a tireoide produziram, o excesso deles é captado pela hipófise que pensa, né? Entre muitas aspas, porque a hipófise não pensa. Pensa, opa, peraí, já tem hormônio demais, eu posso parar de estimular a tireoide. Então, ela diminui a produção de TSH, diminui o estímulo sobre a tireoide, diminui a produção de T3 e T4. Aí começa a cair aqui, ó, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí, quando começa a diminuir demais, a hipófise percebe que tem pouco T3, T4 e fala, opa, hora de estimular de novo. Aí ela aumenta a produção de TSH de novo, estimula a tireoide, aumenta T3, T4, aí começa a subir aqui novamente, ó. Então, essa oscilação é normal e uma glândula controla a outra. Aqui você está vendo que tem um feedback, né? Feedback positivo, tá vendo aqui, ó, positivo. Por que positivo? Porque é um feedback de estímulo, tá? A gente chama de positivo quando o hormônio está estimulando a outra glândula. O T3, T4, eles estão inibindo a hipófise, concorda? Quer dizer, quanto mais desses hormônios houver no seu sangue, mais inibe a hipófise, ela diminui a produção de TSH. Então, é um feedback negativo, ó. É um feedback de inibição, tá certo? Inibição, tá? Bom, quais são as glândulas endócrinas que a gente vai estudar aqui, pessoal? As glândulas endócrinas, a principal hipófise que a gente está falando dela agora é da tireoide, né? Que acabamos de ver o mecanismo de retroalimentação ou feedback. As suprarrenais ficam sobre os rins, o pâncreas e os ovários e testículos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre eles, como eu falei, a gente vai separar em videozinhos. Vamos falar então nesse primeiro vídeo, depois dessa introdução, a gente vai falar sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula que fica aqui na base do cérebro, tá vendo? Ó, ela está aqui, penduradinha numa região que a gente chama de hipotálamo. Se a gente ampliar esse quadrinho aqui, ó, a gente vai ver essa imagem. Então você tem o hipotálamo, que faz parte do seu sistema nervoso, e aqui você tem a tireoide. Aqui a parte adenohipófise e a parte chamada neurohipófise. A adenohipófise é também chamada de hipófise anterior. Por quê? Se você olhar a posição aqui desse nosso desse esquema aqui, né? O olho da pessoa estaria aqui assim, né? Ó, o olho, certo? O nariz aqui assim, ó, tchururu, certo? Então a parte da, tudo bem que está um pouco entrada, deveria tá bem mais para frente. Mas aqui é a região anterior do nosso corpo, aqui é a região posterior, a sua nuca, né? Então, aqui, a adenohipófise está virada para a parte da frente. Então, a adenohipófise ou hipófise anterior e a neurohipófise ou posterior. O que é interessante a gente saber aqui? Ó? A adenohipófise, ela produz os hormônios dela e secreta. A neurohipófise, não. Os hormônios da neurohipófise são produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise, que depois secreta. Então, a adenohipófise produz e secreta os próprios hormônios e a neurohipófise recebe do hipotálamo, recebe do sistema nervoso e secreta. Por isso, neurohipófise recebeu do sistema nervoso, tá bom? Aqui a gente tem essa, então, só o nome, né? Neurohipófise o posterior, adenohipófise o anterior. Vamos começar a falar dos hormônios aqui da neurohipófise, ó. Então, o primeiro hormônio da neurohipófise você já conhece bem. A gente já falou sobre ele lá no sistema excretor, que é o ADH, hormônio antidiurético. Lembra o que ele faz? Ele reabsorve água nos túbulos do néfron. Então, a presença dele lá acontece principalmente quando o sangue começa a ter uma pressão osmótica mais alta. Então, aqui, ó, diminuiu a quantidade de água no sangue, a concentração aumenta. Ou seja, a pressão osmótica aumenta. E o aumento da pressão osmótica age lá no hipotálamo, nessa região aqui, ó, falando, opa, o sangue está muito concentrado. O hipotálamo, então, secreta o ADH, que é liberado pela neurohipófise, e então, ó, a neurohipófise libera o ADH. Liberando o ADH, o que acontece lá nos néfrons? Reabsorve água. Reabsorveu água, o sangue dilui, né? Então, o sangue estava muito concentrado, dá uma diluída. Então, você vai economizar água sempre que estiver faltando água no sangue. Ah, mas e se eu bebi muita água? Bom, se você tem água em excesso no seu corpo, a concentração do sangue diminui, ele fica diluído.
a pressão osmótica diminui e não libera ADH. Então, o ADH é liberado sempre que você quer economizar água. Tudo bem? O outro hormônio produzido pela neurohipófise é chamado de ocitocina. A ocitocina tem dois papéis importantes, né, no momento da reprodução feminina. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, o útero começa a contrair, e essa contração uterina ajuda justamente a expulsar a criança que está lá dentro. E a ocitocina é liberada nesse momento para auxiliar nesse processo de liberação da criança, né? E a segunda função da ocitocina é ejetar o leite. As glândulas mamárias elas vão produzir o leite, mas a ocitocina ajuda a empurrar o leite para fora. Uma mulher, quando ela está amamentando, ela acaba liberando gotinhas de leite, mesmo quando o neném não está sendo amamentado. Então, entre as mamadas, o seio acaba liberando gotinhas de leite, o que significa que esse hormônio está empurrando o leite para fora, para que o nenê possa sugar com mais facilidade. À medida que o nenê suga o seio da mãe, as terminações nervosas que tem ali no bico do seio chegam lá na hipófise, na cabeça, estimulando a liberar mais ocitocina para continuar liberando o leite e a criança continuar mamando. Tudo bem? A outra parte da hipófise é a adenohipófise, pessoal. A adenohipófise, ou hipófise anterior, ela vai liberar 5 hormônios. O primeiro aqui, somatotrofina ou GH. Primeira coisa, o que é uma trofina? Trofina ou trófico são terminações dos nomes de hormônios estimulantes. Então, sempre que o hormônio for estimulante, ele pode ser chamado de trófico ou trofina. Então, somatotrofina é um estimulante da célula somática. Você lembra onde é que você tem célula somática? No seu corpo todo. Isso é feito de células somáticas, né? Ou GH, hormônio do crescimento. Então, o que esse hormônio faz? Estimula a multiplicação de células, estimula a mitose pelo seu corpo todo. E se ele estimula a mitose, você sabe que quanto mais células você tem, maior você fica. A gente cresce não porque as células aumentam em tamanho, mas sim porque elas aumentam em quantidade, né? Então, é um hormônio anabolizante porque ele estimula a produção de moléculas de proteína, de lipídios, etc., para construir novas células, tá bom? E interessante saber que ele é liberado principalmente durante o sono. Por isso que as crianças e adolescentes precisam dormir, né, boas horas de sono para conseguir, inclusive, crescer adequadamente, liberando o hormônio do crescimento, tá bom? O segundo hormônio liberado pela adenohipófise é a prolactina. Lactina, lacto-leite, né? Então, veja, quando a mulher está grávida, a partir de mais ou menos metade do tempo da gestação, as glândulas mamárias que estão dentro lá do seio, elas começam a inchar, elas estufam por quê? Porque as células da glândula mamária vão passar a produzir leite. Então, a glândula, as células, elas se multiplicam, né, para produzir o leite, e aí o seio cresce, né, aumenta o volume do seio, tá certo? Cuidado com uma coisa, pessoal, o que faz crescer o seio durante a puberdade é o hormônio sexual feminino, estrógeno, tá? Mas a glândula mamária que está lá dentro só vai amadurecer caso a mulher fique grávida e produza prolactina para começar a produzir leite, tá bom? Quando o neném mama, o estímulo que ele causa ali no bico do seio, além de liberar a ocitocina, também estimula a produção de prolactina para a mulher continuar produzindo leite, tá? Cuidado com essa frase, desenvolvimento das glândulas mamárias. Gente, desenvolvimento do seio é uma coisa, né? Puberdade. Desenvolvimento da glândula mamária é o que está dentro do seio, tá bom? E aí ele cresce no final da gestação justamente porque as glândulas ficaram mais inchadas. Tudo bem? Bom, pessoal, aí nós vamos aqui, para o TSH, que foi o hormônio que a gente falou, o tireotrófico, né? Então é hormônio H estimulante da tireoide ou tireotrófico, ou também tireotrofina. Trófico ou trofina estimulante da tireoide, tá? Então o que ele faz? Estimula a tireoide a liberar hormônios T3 e T4 que vão acelerar o metabolismo. Quando a gente for falar do tireoide, daí eu falo da ação desses hormônios para vocês, tá bom? O quarto hormônio aqui da adenohipófise é o ACTH. Esse nome é comprido, né? Ele chama hormônio adrenocórtico
trófico. Então, Renato, eu já sei que trófico é estimulante. Muito bom. Então, ele estimula o córtex da adrenal. Vamos lá, ó. As adrenais são essas duas glândulas que existem sobre os rins, tá? Quando eu pego uma dessas glândulas e corto, abro a glândula, ela tem uma região medular, que é esse miolinho aqui, ó, que secreta adrenalina, que quando a gente entra num momento de susto, etc. Lembra, quando o seu sistema nervoso simpático é ativado, ele é ativado porque a gente liberou adrenalina no corpo inteiro, numa situação de perigo, né? Então é essa região aqui do meio que libera adrenalina. A região de fora, que é o córtex, vai liberar outros hormônios, como a aldosterona. Então, o ACTH estimula esta região cortical aqui a liberar hormônios que a gente chama de corticoides, né? A aldosterona é um desses corticoides que vai ajudar a reabsorver sódio nos néfrons. Então, lembre que o sódio é fundamental para o seu corpo para condução do impulso nervoso e retenção de líquidos, né? Retenção de líquido no corpo mesmo. Lembra que uma pessoa que tem pressão alta, se ela come sal em excesso, ela retém mais líquido e isso aumenta mais a pressão. Por que ela retém mais líquido? Porque ela está comendo mais sódio, né? Então, se o nosso corpo começar, lógico que nesse caso, se você comeu sal demais, você vai inibir a liberação da aldosterona e aí, em vez de reabsorver o sódio nos néfrons, você libera na urina, né? Agora, quando você não pode perder sódio, porque as quantidades do seu corpo estão normais, a aldosterona vai lá nos seus néfrons, reabsorve o sódio dos néfrons e acaba reabsorvendo um pouco de água também. Mas a principal função dela é reabsorver sódio. Existe um outro hormônio que o córtex da adrenal libera, pessoal, que é cortisona, né, ou cortisol. O cortisol é um hormônio que tem, uma das funções dele é a função anti-inflamatória. A gente produz um anti-inflamatório natural, tá bom? Então, o ACTH estimula o córtex a liberar esses dois hormônios, a aldosterona, que está relacionada à absorção de sódio, e o cortisol, que é um anti-inflamatório natural, tá? O último hormônio aqui que a gente vai falar sobre a adenohipófise são as gonadotrofinas. De novo, trofinas. Trofinas são estimulantes das gônadas. Quem são as gônadas? A gônada feminina, as gônadas femininas são os ovários, as gônadas masculinas são os testículos, tá bom? São duas gonadotrofinas, o FSH e o LH. O que o FSH faz nas mulheres, nas fêmeas? O hormônio folículo estimulante provoca, né, estimula o amadurecimento dos ovócitos 2, que a mulher vai liberar, né, mês a mês, em cada ciclo menstrual. Tá? A gente vai ver melhor a função desses hormônios no ciclo menstrual nas duas próximas aulas. Nos machos, e eu estou falando macho e fêmea porque não é só homem e mulher, né? Serve também para o tamanduá, para uma girafa, tá? Então, os machos, o FSH estimula a produção de espermatozoides. O LH, que é o outro hormônio, outra gonadotrofina, hormônio luteinizante, ele nas fêmeas provoca a ovulação e nos machos a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo e no próximo a gente continua ainda as aulas 25 e 26. Eu espero você no próximo vídeo. Até já!